Existe uma coisa curiosa acontecendo no mercado de smartphones. Enquanto algumas marcas continuam lançando celulares com 5.000 mAh de bateria, outras decidiram ir muito além desse limite. E o Oppo Find X9 Pro é um ótimo exemplo disso com 7.500 mAh de bateria. Spoiler, ele ficou em primeiro lugar no nosso teste de bateria. A gente tem também câmeras completinhas e performance de sobra. Em busca então de alternativas Android à Samsung, eu estou testando vários outros celulares topo de linha das marcas chinesas, né? E lançado agora no Brasil, eu tive a oportunidade de testar antecipadamente o Find X9 Pro da Oppo. E várias coisas que a Samsung não trouxe de inovação a gente consegue ver por aqui. E a minha pergunta é, será que esse cara aqui consegue ser uma boa alternativa à Samsung? Logo ao tirar o Oppo Find X9 da caixa, fica evidente que a gente está diante de um smartphone premium, né? A Oppo sempre teve atenção especial ao design da linha Find, e nesse modelo aqui continua evidente. O aparelho apresenta uma construção sólida em estrutura toda feita em alumínio fosco. A traseira de vidro oferece uma sensação sofisticada que ao toque é bem lisinho, sabe? Esse acabamento a fosco ajuda bastante a evitar marca de dedo. Sinceramente, agrada mais esse aspecto do que aquele vidro que fica marcando o dedo em outros aparelhos, né? Por exemplo, se você utilizar ele sem capa de proteção, vai sempre parecer que o celular está limpo. Com 8,25 mm de espessura e 224 gramas, ele não é exatamente um smartphone leve, né? Mas o peso transmite uma boa sensação de robustez e qualidade. E as laterais dele são planas e contribuem para uma boa pegada firme, tá? Particularmente importante quando a gente está usando o aparelho, por exemplo, para tirar fotos. Eu gosto de ficar com um grip muito bom aqui e evitar que ele caia, especialmente quando você está fazendo foto em algum lugar que tem, sei lá, um prédio ou um precipício que você não vai querer deixar ele cair no chão, né? O X9 Pro ele utiliza um módulo quadrado aqui no canto superior esquerdo para comportar as câmeras, né? É o conjunto total delas e sensores desenvolvidos até com parceria com a Hasselblad. Além de diferenciar o visual do aparelho, ele ajuda também a posicionar a mão mais firme para tirar fotos, que eu já falei antes. Você fica aqui com o dedo, né? Aqui embaixo. E ele vai travar o dedo para você. Eu gostei bastante, especialmente para manter o celular mais firme próximo ao meu corpo quando eu estou fazendo fotos ou especialmente gravando vídeos. Agora, não posso deixar de falar que esse aqui é um bump gigantesco, né? Mas por ser grande e deitar o aparelho sobre uma mesa, ele não bambeia tanto quanto outros smartphones, só pressionando com bastante força. Outro ponto positivo é a resistência. O aparelho conta com certificação IP68 e IP69, o que significa que ele tem proteção contra poeira, mergulho em água e até jatos de água de alta pressão. Olha, meus amigos, a tela conta com o mais alto nível de proteção da córnea. A gente está falando de Gorilla Glass Victus 2. E se isso não bastasse, ainda é uma película pré-aplicada de fábrica. Além disso, a Oppo manda na caixinha uma capa de proteção fosca, bem encaixada e confortável. É aquele nível de proteção que a gente chama de gabarito por aqui, tá? É perfeito em todos os sentidos. Vem capinha, vem película, tem proteção extra no aparelho, é protegido contra a água. Tudo bom, né? Também é destaque aqui a presença de um botão chamado Snap Key. É um botão físico personalizável que pode ser usado para abrir rapidamente câmera, para iniciar gravações ou até mesmo ativar recursos de sistema. Eu configurei aqui para ativar a lanterna. É uma coisa que eu utilizo bastante. Tá num botãozinho fácil de acesso, né? Eu gostei. No geral, o design do Find X9 Pro ele equilibra elegância, robustez e funcionalidade. A gente está diante aqui de um dispositivo construído para durar muito tempo. A tela do Oppo Find X9 é um dos pontos mais impressionantes aqui do aparelho. Ele utiliza um painel LTPO AMOLED de 6,78 polegadas com resolução 1272 pixels e taxa de atualização adaptativa em 120 Hz. Na prática, isso significa que é uma experiência extremamente fluida, seja navegando por sistema, rolando redes sociais ou jogando. O brilho varia entre 1 até 1800 nits no padrão e chega até 3600 nits de pico em conteúdos HDR, o que é excelente para visibilidade sob o sol intenso, tá? Durante os nossos testes, ao utilizar o aparelho em ar livre, em dias muito claros, não apresentou dificuldade alguma em utilizar ele lá fora e enxergar as informações que estavam sendo exibidas na tela. Outro destaque é o suporte Dolby Vision e HDR10 Plus, que melhora a experiência em assistir vídeos compatíveis com plataformas de streaming
que utilizem esses formatos, tá? As cores da tela também são bem vibrantes, mas sem exageros, e o painel cobre completamente o espaço de cores DCI P3, oferecendo fidelidade que a gente costuma gostar por aqui, especialmente quando você tira fotos. Você vai estar vendo a foto ali realmente com as cores que vão estar sendo exibidas, por exemplo, no computador depois. Agora, o que me chamou mais atenção, especialmente logo ao pegar o celular, foram as bordas ultra finas de apenas 1,15 milímetros, criando aquela sensação de quase sem moldura. É realmente legal você começar a pegar uns telefones que estão colocando atenção nesse tipo de detalhe, né? Fazer um celular quase sem borda com tela totalmente cobrindo a frente. O sensor de impressão digital ultrassônico sobre a tela funciona super bem de forma rápida e precisa, desbloqueia o aparelho praticamente de forma instantânea aqui. Eu gosto muito desse posicionamento, principalmente quando o celular está deitado sobre uma mesa. Outro ponto legal é a tecnologia PWM, ela regula a luminosidade e altera a frequência, reduzindo assim a cintilação da tela em níveis mais baixos de brilho. Isso é quando você está deitado lá no teu quarto, no escuro, e é nessa hora que a tecnologia funciona, tá? Ela reduz a frequência para evitar aquele cansaço ocular. Essa tela tem capacidade também de iluminar apenas um nit, então se você estiver deitado no quarto e baixar para o máximo de capacidade da tela, ela vai ficar ligada ainda mais bem fraquinha. São tecnologias novas que empregadas na tela fazem total sentido, né? Se existe alguma coisa que define o X9 Pro, certamente é o sistema de câmeras. A Oppo trabalhou em parceria com a Hasselblad para desenvolver um conjunto fotográfico extremamente versátil. Ele é composto, por exemplo, por uma principal de 50 megapixels, tá? Uma teleobjetiva periscópica de 200 megapixels com zoom óptico e uma ultra-wide também com 50. Além disso, o sistema conta com sensor de espectral dedicado aqui embaixo para medir luz ambiente e melhorar a precisão de cores. Sério, isso funcionou super bem. É um dos primeiros aparelhos que eu consigo tirar fotos em qualquer ambiente e a cor está muito próximo do que eu tô enxergando. Esse talvez seja um grande diferencial das câmeras aqui do X9 Pro. A fidelidade de cores com o que você tira e o que você está vendo. A câmera principal de 50 megapixels entrega fotos com excelente nível de detalhe e um ótimo alcance dinâmico. Em condições de boa luz, as imagens apresentam cores totalmente naturais e uma ótima separação entre sombras e luz. O processamento de imagem prioriza nitidez e contraste, ele produz imagens bastante impactantes. Você olha para elas e diz, olha, essa foto aqui é realmente diferenciada. Em ambientes com pouca luz, o sensor utiliza tecnologias de pixel binding para melhorar o ruído e também a exposição. A verdadeira estrela do sistema é a teleobjetiva de 200 megapixels. Essa resolução gigantesca permite utilizar um recurso conhecido como in-sensor zoom, onde a imagem é recortada e faz aquele crop, né, diretamente no sensor sem perder a qualidade perceptivelmente. O zoom óptico nativo é de 3 vezes, mas o nível de detalhe permite obter resultados impressionantes em níveis muito maiores. Isso graças aos 200 megapixels. E olha, meus amigos, se é para colocar 200 megapixels em algum sensor, eu julgo ser o mais necessário numa câmera que faz zoom, porque o crop vai te permitir, com aquela qualidade total dos 200 megapixels, fazer a aproximação da imagem sem perder qualidade significativamente. Então, quando eu digo que 200 megapixels faz diferença, esse aqui é um sensor que pode fazer diferença. Durante os testes foi possível capturar imagens muito nítidas, tanto em 6 ou até 10 vezes e até 20 vezes com o pós-processamento, né? Mas em níveis maiores de ampliação, os detalhes aí vão começar a diminuir. E o zoom digital chega até 120, tá? É difícil utilizar isso, é até difícil de ficar segurando o celular ali para fazer um zoom tão forte assim. Em ambientes noturnos, já o X9 Pro mantém um bom controle de ruído e preserva as cores naturais, algo que eu já tinha comentado antes, tá? A câmera principal ainda oferece os melhores resultados nesse cenário, mas a teleobjetiva também se comportou super bem, algo que nem sempre acontece em celulares. Os retratos com os perfis Hasselblad são dos pontos mais agradáveis do sistema. A separação entre o sujeito e o fundo fica bem natural e o efeito de desfoque simula bastante fidelidade de cores e comportamento, como se fosse uma câmera fotográfica tradicional. Foi um dos melhores recortes que eu já vi em smartphones. O X9 Pro também impressiona em gravação de vídeo. O aparelho suporta 4K 120 frames com Dolby Vision, mas o que eu mais gosto, e você está assistindo aí, é 4K 60. Enquanto eu faço o meu chimarrão diário aí, para escrever esse roteiro aqui com todo o gás, você vê a capacidade que ele tem aí de produzir cores e reproduzir o que está sendo gravado. Outro destaque é a possibilidade também de gravação em log 4K 120 frames, utilizando o espectro de BT 2020 com
profundidade de cores de 10 bits, algo voltado especialmente para quem cria conteúdo e trabalha com edição profissional. O que você está vendo agora é a gravação do X9 Pro comparado com o S25 Ultra. Estou gravando aqui sem aquela estabilização louca que eles têm, tá? Só para você ver, comparar aí lado a lado. Estão gravando em 4K a 60 frames nos dois. Hoje o dia não está ensolarado, eu sei, mas é o que a gente tem, tá? Agora eu tô gravando com a câmera frontal, tá? Também 4K a 60 quadros. Vocês estão vendo também que o vídeo frontal não está sendo gravado no dia ensolarado, infelizmente hoje não tá, amanhã também não vai estar, e quando eu tiver que publicar esse vídeo vai estar chovendo também. Então é isso aí que a gente tem, tá? A gente não consegue lutar contra o tempo, mas consegue produzir conteúdo. Beleza? Qual dos dois ficou melhor? Comenta aí. Valeu! Equipado com Dimensity 9500 de 3 nanômetros, tem 16 GB e 512 de armazenamento interno. O X9 Pro entrega um desempenho de flagship em qualquer cenário, tá? Abertura de aplicativos é instantânea, multitarefas é tranquilo, scrollar pelas redes sociais também não é problema algum. Mas o quão bom ele realmente é? Eu gosto de números, tá? Então eu coloco os celulares para rodar testes sintéticos, testes de jogos e medir os resultados. No AnTuTu Benchmark ele fez 3,4 milhões de pontos. É um número bastante elevado para os padrões que a gente está acostumado a ver, né? E tinha ano passado. Esse teste comprova o que eu disse antes. Em qualquer ambiente e qualquer tarefa, ele vai sair super bem. Nos testes do Roda Liso, o X9 Pro mostrou que o Dimensity 9500 tem potência de sobra para os jogos pesados. Embora ainda falte um pouquinho de otimização em alguns títulos, isso por conta do processador ser ainda recente. Em Call of Duty Mobile, por exemplo, o aparelho entregou uma das melhores performances do teste, foi 120 frames de média com 99% de estabilidade, garantindo um selo roda competitivo e uma experiência extremamente fluida, tanto no modo Battle Royale quanto no modo multiplayer. Já em jogos mais exigentes graficamente, tipo Genshin Impact, ele foi um desempenho de 50 frames, mantendo 87% de estabilidade, um resultado roda liso, mostrando que o aparelho consegue lidar bem com cenários pesados, isso tudo com os gráficos no máximo. Outro destaque foi o Data Force, onde o X9 Pro rodou com 120 frames a 100% de estabilidade, também garantiu um selo roda competitivo. E é muito bom jogar jogos de tiro com altas taxas de frequência, né? Você não vai poder dar desculpa que quem errou o tiro aí foi porque trancou o celular, não. Ele teve um aquecimento total de 46 graus aqui na parte externa. Eu considero isso quente, então se for jogar por longos períodos, eu penso que um cooler externo aí vai ajudar bastante, ou mesmo uma capinha de proteção vai tornar isso mais confortável de você jogar, tá? Ai, como é bom concorrência para o consumidor, né? As marcas chinesas estão apostando tudo no quesito de bateria. E uma área onde o X9 Pro deu show nos nossos sets foi nesse. O aparelho possui uma impressionante bateria de 7.500 mAh com tecnologia silício-carbono. É um tipo de construção que permite aumentar a capacidade energética sem ampliar o tamanho físico da bateria. Por isso que a gente tem um celular que não aumentou o tamanho, né? Agora, para avaliar a autonomia na prática, a gente segue o mesmo protocolo que utiliza em todos os celulares que a gente já testou por aqui. A gente coloca os aparelhos para executar exatamente as mesmas tarefas, e com brilho de tela padronizado e condições iguais de uso, tá? O que nos permite manter um ranking já com mais de 150 smartphones analisados. Para nossa zero surpresa, o X9 Pro foi o melhor smartphone de todos. Exatamente. Ele atingiu o topo do nosso ranking. Ele consumiu em 8 horas de testes intensos apenas 52% do total da capacidade da bateria, sobrando ainda 48% para você. Para efeito de comparação, o modelo como o S26 Ultra, que é equipado com uma bateria de 5.000 mAh, terminou o mesmo teste consumindo 77% da carga, ficando apenas na 42ª posição do ranking. Isso mostra claramente o salto que algumas fabricantes estão conseguindo entregar quando o assunto é autonomia. Outro ponto positivo é o carregamento. O Oppo inclui um carregador Super VOOC na caixa de 80 watts, tá? E ele leva o aparelho de 0 a 100 em 1 hora e 16 minutos. Considerando que a gente está falando de uma bateria de 7.500 mAh, o tempo é competitivamente bom, sabe? Ainda há suporte a carregamento sem fios de 50 watts. Confesso que eu não tenho carregador sem fios com essa capacidade para conseguir carregar e testar e ver o tempo que leva, mas é bom saber que você tem uma das melhores capacidades que a gente já testou por aqui em carregamento sem fios. Gente, 2026 é o ano das baterias gigantes e a Oppo está liderando o nosso ranking por aqui. O X9 Pro roda o ColorOS 16, que é baseado no Android 16. A interface é moderna, fluida e repleta de animações suaves. Dias atrás eu testei o Watch 6. É um celular bem básico da Oppo, tá? E me surpreendi com a interface fluida. Agora imagina isso tudo num celular topo de linha. Além de fluidez e personalização, o sistema também traz diversos recursos de inteligência artificial.
Um deles é o AI Mind Space, é um espaço de inteligência que organiza automaticamente conteúdos como captura de tela, texto e gravações. Tudo que você utiliza ali e gera de conteúdo com esse smartphone. Outro recurso interessante é o AI Record, que pode gerar automaticamente resumos de títulos e gravações de áudio. A integração com outros dispositivos também foi aprimorada através do O Plus Connect, que permite conexão com computadores Windows e Mac para fazer transferências de arquivos e espelhamento de tela. O X9 Pro é um dos smartphones mais ambiciosos já lançados pela empresa. Eu só peço para você que, se tiver interesse nele, procure pegar um em mãos. É uma sensação diferente. Logo que está com ele, você percebe que o aparelho é sofisticado e que realmente parece com um dos mais completos smartphones já existentes. Ele combina aqui 3 elementos que raramente aparecem juntos em um mesmo dispositivo. Uma câmera extremamente versátil, autonomia de bateria excepcional e desempenho de flagship. Para usuários que valorizam fotografia, gravação de vídeos ou simplesmente querem um smartphone que não precisa carregar todos os dias, X9 Pro apresenta sim como uma opção extremamente interessante. E respondendo à minha pergunta lá inicial, eu acho que sim, esse X9 Pro aqui pode ser uma alternativa quem não curte mais Samsung. Eu gostei muito de ter testado o X9 Pro da Oppo, principalmente por ter recebido ele antecipadamente e conseguir trazer esses conteúdos aqui para vocês no dia do lançamento. Ficou alguma dúvida? Deixa aí nos comentários que eu te respondo por lá, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo.